Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre um entendimento que virou uma chave na minha história e que, quando chegou, não me trouxe culpa, mas me trouxe libertação. Por muito tempo eu repetia o coro que o mundo canta: meu corpo, minhas regras. E eu acreditava de verdade que isso era liberdade. Eu escolhia, eu decidia, eu me oferecia, eu me moldava. E entre quatro paredes eu achava que tudo era permitido, desde que ninguém saísse ferido. Ou foi isso que eu tentei acreditar. Porque na prática eu dizia sim quando tudo dentro de mim implorava não. Eu chamava de coragem o que era medo de não ser escolhida. Eu chamava de entrega o que era só sobrevivência emocional. E chamava de maturidade o que na verdade era carência fantasiada. O que eu não percebia era que, cada vez que eu oferecia o meu corpo para ser desejada, eu silenciava minha alma que gritava por ser amada. Até que um dia, o Espírito Santo me encontrou, exatamente no lugar onde eu menos esperava. E entre um abraço e um constrangimento doce, sem acusação, ele não veio me envergonhar nem me punir, mas me lembrar. Foi como se ele segurasse o meu rosto e sussurrasse: Filha, o corpo não é seu, eu habito nele. E essa frase, ela não me aprisionou, ela me libertou. Porque não é sobre controle, é sobre pertencimento. Se uma casa é alugada, você não derruba as paredes sem falar com o dono. Então, como que eu poderia violar o templo de Deus sem perguntar ao próprio Deus? A verdade é que eu não sabia o valor do corpo que eu carregava. E eu não entendia que existem partes de nós que foram feitas para acolher e outras que foram feitas para devolver. E todas as vezes que eu deixei o que devia ser protegido fosse invadido, não era prazer, era dor disfarçada. Era afeto emprestado, era carência performada. Era eu tentando provar que merecia permanecer. Eu não estava sendo livre, eu estava sendo esvaziada. E quanto mais eu cedia, menos eu me pertencia. Mas quando Deus abriu os meus olhos, eu entendi. Não é que Ele não queira o meu prazer. Ele só não quer que o meu prazer me destrua. Não é que Ele queira me podar. Ele quer me preservar. E não é que Ele queira me limitar. Ele quer me consagrar. Porque prazer sem pacto é mero consumo. E o amor que Deus sonhou não consome, ele edifica. Ele não fere, ele cura, ele não usa, ele honra. E hoje eu sei. O meu corpo não é uma moeda, não é uma vitrine, não é argumento, não é prova do meu valor. O meu corpo é templo, é altar, é habitação. Deus mora aqui. E onde Deus habita, não se negocia dignidade. E foi Ele mesmo quem disse isso. Lá em 1 Coríntios 6,19, quando Ele disse: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós? Vocês não são de vocês. E reafirmou isso lá em Efésios 2,10, quando ele disse: Pois fomos criados em Cristo para boas obras. E se você chegou até aqui e algo dentro de você ardeu, doeu ou silenciou, saiba de uma coisa: isso não é condenação, é convocação. Aqui não existe culpa, não existe dedo apontado. Existe uma casa sendo limpa, um altar sendo reconstruído, um corpo lembrando quem ele é. Porque santidade não é perfeição. Santidade é sobre voltar para casa. E hoje você está voltando, assim como um dia eu também voltei. E se você quiser, você pode repetir uma oração que eu fiz nesse dia. Ela dizia: Senhor, eu te entrego o lugar onde eu me esqueci de mim. Eu consagro o corpo em que tu habitas. Cura a forma como eu me vejo, como eu me toco, como eu me ofereço. Me ensina que o prazer nasce da tua paz e não da minha carência. Hoje eu retorno para casa. Hoje eu retorno para ti. Amém. E você não precisa sentir nada extraordinário depois de fazer essa oração, porque a obediência já é um milagre. E você já virou o rosto na direção certa. Então apenas prossiga. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o corpo é um altar e não uma vitrine. E se você quiser ler esse capítulo na íntegra ou acompanhar mais capítulos como esse, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigada por me ouvir e caminhar comigo nessa jornada de fé. Que Deus consagre o seu corpo, cure o seu coração
e te ensine a amar de um jeito que te preserve. E nós nos vemos no próximo episódio.